Nós conseguimos perceber o mundo à nossa volta, as pessoas, tudo o que está ao nosso redor, lembrar aspectos do passado, aprender coisas novas e até predizer o futuro, porque temos sistema nervoso. O sistema nervoso é constituído essencialmente por dois tipos de células. As células da glia, que servem sobretudo para proteger e dar suporte aos neurónios, que são o segundo tipo de células do sistema nervoso. A nossa espécie tem cerca de 86 bilhões de neurónios. Eles não são todos iguais. Variam em termos de forma, em termos de tamanho e têm até funções diferentes. Mas então, que tipos de neurónios existem? Os neurónios, também chamados de células nervosas, são a unidade básica do sistema nervoso. Os bilhões de neurónios que nós temos estão interligados e formam uma rede de comunicação por todo o corpo. Os neurónios recebem, processam e transmitem informações através de sinais elétricos e químicos. É desta forma que o nosso corpo comunica e é esta comunicação que permite que consigamos funcionar. Vamos imaginar que alguém passa por nós, por exemplo, com um tabuleiro na mão e nos bate no braço. A sensação de algo nos bater no braço é captada e ativa receptores e neurónios sensoriais, também chamados de neurónios aferentes. São eles que rapidamente enviam a informação de que algo nos bateu no braço. Essa informação é enviada para o sistema nervoso central, que, como já vimos em outro vídeo, é constituído pela medula espinhal e encéfalo. No sistema nervoso central, a informação é processada e é nessa altura que começamos a sentir a dor da pancada que nos deram com o tabuleiro. Mas bem antes de podermos refletir sobre o que realmente nos aconteceu, os neurónios motores, também chamados de neurónios eferentes, mandam mensagens para afastarmos o braço. Este tipo de neurónios transmitem mensagens do sistema nervoso central para os músculos, órgãos e glândulas. Para os músculos, para que nos possamos afastar do perigo. Para os órgãos e glândulas, para que estes nos preparem para responder ao perigo. Por exemplo, aumentando o ritmo cardíaco e a tensão arterial. Acabamos de referir uma das classificações que mais se usa quando se fala em tipos de neurónios. A classificação é em relação à sua função. Mas é importante ainda referir um terceiro tipo de neurónios, os interneurónios. Eles são o tipo mais comum de neurónios e existem apenas no sistema nervoso central. Os neurónios motores e os neurónios sensoriais raramente comunicam de uma forma direta e são os interneurónios que são os responsáveis por passar a informação dos neurónios sensoriais e outros interneurónios para os neurónios motores. Agora uma dica. Caso tenham dificuldade em memorizar quais os tipos de neurónios que são eferentes e os que são aferentes, podem usar a seguinte mnemónica, a palavra mesa. M para motores, que são os eferentes, a letra E de mesa, depois S para sensoriais, que são os aferentes, a letra A de mesa. Portanto, motores, eferentes, sensoriais, aferentes, mesa. Ficou mais fácil? Em relação aos interneurónios, não há nada que enganar. Responder à questão que tipos de neurónios existem até parece fácil, mas nós falamos aqui de uma forma bastante superficial. É que não só há vários tipos de classificações de neurónios, como ainda há muito a descobrir sobre estas células. Aliás, um dos aspectos que confere ao cérebro a sua complexidade é exatamente o grande número de tipos diferentes de neurónios especializados em alguma ou algumas funções. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar o vosso like e vemo-nos no próximo vídeo.